O Mercedes-Benz preto rasgava o troço escuro da estrada nacional perto de Sintra como uma lâmina afiada, os seus faróis lutando contra a cortina de chuva que caía do céu. Isabel Oliveira ajustou o espelho retrovisor, captando o reflexo dos seus olhos verdes cansados, ainda pesados com os restos do rímel da gala de caridade. As suas unhas, perfeitamente manicuradas em vermelho escuro, tamborilavam contra o volante de couro ao ritmo irregular do trovão. O vestido valentino, que horas antes brilhava sob os candelabros do salão de baile, parecia agora uma armadura desconfortável. Outro relâmpago rasgou o céu, iluminando brevemente o luxuoso interior do carro e o rosto tenso da sua solitária condutora. O seu telemóvel vibrou na consola, provavelmente mais uma mensagem de alguém do evento a elogiar o seu discurso sobre responsabilidade social corporativa. Isabel ignorou-a. As palavras que proferira no palco soavam agora ocas na sua mente, ecoando como um trovão distante. O estrondo veio sem aviso. O Mercedes dançou perigosamente na estrada molhada, derrapando como um animal ferido até parar na berma lamacenta. Isabel agarrou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, o seu coração a bater contra as costelas como um pássaro enjaulado. Não, 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 murmurou ela, ligando as luzes de emergência e pegando no telemóvel. Sem rede. O aparelho topo de gama era tão útil como um pisa-papéis naquele momento. A chuva batia no para-brisas com força renovada, enquanto Isabel abria o porta-luvas, procurando a lanterna que deveria estar ali. Os seus dedos encontraram apenas papéis, um batom esquecido e a ironia da sua situação. Uma executiva de sucesso, completamente retida numa estrada deserta. Um movimento na escuridão fez o seu corpo gelar. Através do vidro embaciado, duas pequenas silhuetas emergiram da cortina de chuva, como espectros de um conto gótico de Sintra. Isabel susteve a respiração, o corpo tão tenso como a corda de um violino prestes a estalar. As silhuetas materializaram-se em duas meninas. A mais alta não podia ter mais de 7 anos, cabelo escuro colado ao rosto pela chuva, com olhos grandes e determinados que pareciam brilhar na escuridão. A mais pequena escondia-se parcialmente atrás da irmã, mas os seus olhos curiosos brilhavam com uma luz própria. "Precisa de ajuda, senhora?" A voz da menina mais velha cortou o vidro fechado, clara como um sino no meio do aguaceiro. Isabel hesitou, os dedos a agarrar instintivamente a sua carteira Chanel. Que tipo de crianças vagueavam sozinhas numa estrada deserta durante uma tempestade? O seu instinto gritava perigo, mas algo no olhar daquela menina fê-la baixar o vidro alguns centímetros. "Vocês não deviam estar aqui fora. Onde estão os vossos pais?" A menina mais pequena, não mais velha que 5 anos, sorriu, revelando a falta de um dente da frente. "A Sofia sabe arranjar carros. Ela aprendeu com o Sr. Manuel." A mais velha, Sofia, lançou um olhar de aviso à irmã antes de se virar para Isabel. "Posso dar uma vista de olhos ao pneu? Está muito escuro para a senhora fazer isso sozinha." O absurdo da situação atingiu Isabel como outro trovão. Ali estava ela, uma executiva de sucesso, a considerar aceitar ajuda de 2 crianças encharcadas que pareciam saídas de um conto de fadas sombrio. Um relâmpago iluminou o rosto de Sofia, e Isabel viu algo ali, uma maturidade forçada, um conhecimento para além da sua idade. Os seus próprios olhos no retrovisor pareciam mais jovens em comparação. "Está bem", ouviu-se Isabel dizer, as palavras a escaparem antes que as pudesse conter. Mas depois entram as duas para o carro. "Não vos posso deixar aqui nesta chuva." Sofia assentiu com uma seriedade que parecia deslocada no seu rosto jovem. Ana bateu palmas, espalhando água à sua volta. As 2 meninas moveram-se para o lado do carro com uma coordenação que sugeria prática. Isabel observava pelo espelho lateral enquanto Sofia se ajoelhava na lama, as suas pequenas mãos a moverem-se com uma competência surpreendente à volta do pneu danificado. Ana segurava uma pequena lanterna, o feixe dançando ocasionalmente quando um trovão a assustava.
As perguntas acumulavam-se na mente de Isabel como as nuvens escuras no céu. Quem eram estas crianças? Como sabiam tanto sobre carros? Por que estavam sozinhas? E por que, apesar do absurdo de tudo, sentiam uma estranha certeza de que algo importante estava a acontecer? O som metálico do macaco cortou a chuva e Isabel percebeu que estava a testemunhar algo extraordinário. Enquanto observava aquelas duas pequenas figuras a trabalhar em harmonia sob a tempestade, uma certeza cresceu no seu peito. Esta noite mudaria a sua vida para sempre. Sofia levantou-se, a lama a manchar o seu vestido já encharcado. Os seus olhos encontraram os de Isabel através do vidro, e por um momento não eram uma executiva e uma criança de rua. Eram duas almas ligadas por algo maior do que qualquer uma delas poderia ainda compreender. A chuva continuava a cair, mas agora parecia mais suave, como se a própria natureza estivesse curiosa para ver o que aconteceria a seguir. O destino, percebeu Isabel, por vezes chega disfarçado de coincidência, e naquela noite chegara na forma de duas pequenas mecânicas improvisadas. O ranger do metal do macaco misturava-se com o tamborilar incessante da chuva. Sofia manuseava as ferramentas com uma perícia desconcertante, as suas pequenas mãos movendo-se com precisão cirúrgica, enquanto Ana mantinha o feixe da lanterna firme, apesar dos solavancos ocasionais causados pelo trovão. A chave de rodas está muito apertada, murmurou Sofia, as sobrancelhas franzidas em concentração. Senhora, pode ajudar-me aqui? Isabel saiu do carro, o seu salto Christian Louboutin a afundar-se instantaneamente na lama. O contraste era surreal. Ela, uma oradora principal, no seu vestido de noite encharcado, ajoelhada ao lado de uma criança que parecia mais competente do que muitos adultos que conhecia. Assim guiou Sofia as mãos de Isabel na chave. Agora, empurre para baixo com o seu peso. O Sr. Manuel dizia sempre que temos de usar a nossa massa corporal. O Sr. Manuel? Perguntou Isabel, aproveitando o momento enquanto lutavam juntas contra a porca teimosa. Ele é mecânico? Era, respondeu Ana, antes que Sofia a pudesse impedir. Ele deixava-a ficar na oficina quando chovia. Mas agora... Ana! Interrompeu Sofia, um aviso no seu tom que ia além da sua idade. Aponta a luz para aqui, por favor. A porca finalmente cedeu, e Isabel observou, fascinada, enquanto Sofia coordenava a troca do pneu com a eficiência de um veterano. A sua roupa simples e gasta contava uma história diferente da habilidade que demonstrava. Vocês vivem por aqui perto? Tentou Isabel novamente, o coração a doer-lhe ao ver Ana a tremer de frio. Não exatamente, respondeu Sofia, após uma pausa calculada. Andamos sempre a mudar. Desde que a mamã foi procurar aquele médico especial, acrescentou Ana em voz baixa, como se partilhasse um segredo. Isabel notou como os ombros de Sofia ficaram tensos com as palavras da irmã. Um médico especial? A mamã precisava de ajuda, explicou Sofia vagamente, apertando a última porca. Ela prometeu que voltava logo. Mas já passaram 3 meses, 2 semanas e 4 dias, disse Ana, a sua pequena voz carregando um peso imenso. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a chuva. Isabel olhou para as 2 meninas, Sofia com a sua maturidade forçada e Ana ainda agarrada a uma inocência que se recusava a morrer. O seu relógio Cartier brilhou sob um relâmpago, lembrando-a do abismo entre os seus mundos. Deixem-me pagar-vos pelo serviço, disse Isabel gentilmente, pegando na carteira. Ajudaram-me tanto. Não precisamos, começou Sofia, mas os seus olhos traíram um conflito interno ao ver as notas. Por favor, insistiu Isabel. É o mínimo que posso fazer. Ana olhou para as notas, depois para a irmã, uma conversa silenciosa passando entre elas. Sofia hesitou, o seu orgulho a lutar contra uma necessidade que Isabel só podia adivinhar. Está muito tarde para vocês estarem na rua, continuou Isabel, notando como as roupas das meninas pingavam. Posso levar-vos a um abrigo ou... Não. O pânico na voz de Sofia era palpável. Os abrigos separam as irmãs. Prometemos à mamã que ficaríamos juntas.
Algo se partiu dentro de Isabel ao ver o medo nos olhos da menina. Então, deixem-me levar-vos a um lugar seguro, pelo menos por esta noite. Vocês escolhem onde? Sofia estudou Isabel por um longo momento, os seus olhos carregando uma sabedoria antiga num rosto tão jovem. Ana agarrou a mão da irmã, visivelmente a tremer agora. Só até a próxima cidade concedeu finalmente Sofia. E nós escolhemos onde saímos. Lemos. Isabel assentiu, abrindo a porta traseira do Mercedes. As meninas entraram hesitantemente, os seus pequenos corpos deixando poças no couro italiano. Isabel ligou o aquecimento no máximo, observando no espelho, enquanto Ana se aninhava contra Sofia, os olhos já pesados de sono. O motor ronronou suavemente enquanto voltavam à estrada. Isabel ajustou o espelho, captando o reflexo de Sofia, ainda alerta, ainda protetora, os seus olhos a mapear cada movimento, cada curva ao longo do caminho. O silêncio no carro era denso, carregado de perguntas não feitas e histórias não contadas. Isabel sentia o peso de cada quilômetro, de cada decisão que a levara até ali. No seu mundo corporativo, tudo tinha uma explicação lógica, um plano de ação claro. Mas isto era diferente. Um relâmpago distante iluminou brevemente o interior do carro, revelando o reflexo de Isabel no para-brisas. Uma executiva de sucesso, com 2 crianças sem abrigo no banco de trás do seu carro de luxo. A imagem parecia arrancada de um romance, do tipo que muda a vida das personagens para sempre. E enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Isabel não conseguia livrar-se da sensação de que estava a ser arrastada para algo maior do que ela própria. Uma história que começara muito antes daquela noite chuvosa, e que, de alguma forma, estava destinada a mudar não só a sua vida, mas a de todos os envolvidos. A estrada à frente serpenteava pela escuridão como um rio negro, guiando-os para um destino que nenhum deles ainda conseguia imaginar. No banco de trás, Ana finalmente adormeceu, mas Sofia manteve a sua vigília silenciosa, os seus olhos encontrando ocasionalmente os de Isabel no espelho. 2 mundos diferentes, unidos por uma noite de tempestade e um pneu furado. E assim continuaram, 3 almas perdidas numa noite tempestuosa, cada uma carregando os seus próprios segredos, as suas próprias dores, sem saber que o destino escolhera aquele exato momento para começar a tecer a sua teia de redenção. O Mercedes deslizou silenciosamente por uma alameda ladeada por carvalhos centenários, os seus faróis iluminando brevemente as gotas de chuva ainda agarradas às folhas como pequenos diamantes. Isabel sentiu o peso do olhar das meninas através do espelho retrovisor. Sofia, com a sua cautela habitual. Ana, de olhos arregalados de espanto. "Você vive aqui?" A voz de Ana quebrou o silêncio, ecoando a incredulidade que Isabel vira inúmeras vezes nos olhos dos visitantes. O palacete em Sintra emergia da escuridão como um navio fantasma, as suas janelas altas e torres ornamentadas silhuetadas contra o céu ainda tempestuoso. As luzes do jardim destacavam a fachada de pedra, criando sombras dramáticas nos pilares esculpidos. "É demasiado grande para uma pessoa", só admitiu Isabel, estacionando sob o pórtico. "Mas esta noite vai ter um pouco mais de vida." Sofia apertou a mão de Ana, o seu corpo tenso como a corda de um violino. "Não queremos incomodar. Podemos..." Esta noite não interrompeu Isabel gentilmente. "É demasiado tarde para encontrar outro lugar, e vocês precisam de se secar e descansar." O hall de entrada, com o seu chão de mármore e escadaria imponente, parecia ainda mais grandioso através dos olhos das meninas. Os seus passos molhados ecoavam no espaço vazio, deixando pequenas poças que refletiam o brilho do candelabro de cristal. "Maria!" chamou Isabel, a sua voz reverberando nas paredes. "A Maria já deve ter ido para casa", explicou ela, mais para si mesma do que para as meninas. "Ela é a minha governanta, mas não vive aqui." Isabel guiou as escadas acima, passando por corredores decorados com pinturas em molduras douradas e tapeçarias antigas.
Ana tocava ocasionalmente nas paredes, como que para confirmar que eram reais, enquanto Sofia mantinha os olhos em cada saída, mapeando possíveis rotas de fuga. "Este será o vosso quarto", anunciou Isabel, abrindo uma porta de carvalho esculpido. O quarto de hóspedes, raramente usado, estava decorado em tons de azul e dourado, com uma cama king size que parecia demasiado grande para as duas pequenas figuras que pingavam água no tapete persa. "Vou buscar-vos roupa seca e preparar algo para comerem", disse Isabel, notando como as meninas hesitavam na porta, como que com medo de sujar o tapete caro. "A casa de banho é logo ali. Tem toalhas limpas e tudo o que precisam." Enquanto remexia no seu armário à procura de algo que pudesse servir às meninas, Isabel foi atingida pela irrealidade da situação. Há poucas horas estava numa gala de caridade, a discutir doações com pessoas que nunca conheceram a verdadeira necessidade. Agora estava a abrigar duas crianças sem abrigo no seu palacete vitoriano. Voltou com umas t-shirts velhas que serviriam de camisas de noite apenas para encontrar as meninas ainda paradas onde as deixara. "Podem entrar", incentivou ela. "Este quarto é vosso esta noite." Na cozinha, enquanto preparava chocolate quente e sanduíches, Isabel viu o seu reflexo na janela. Quem era esta mulher a agir por impulso, quebrando todas as regras de autopreservação que construíra ao longo dos anos? Quando voltou ao quarto, encontrou as meninas já de banho tomado e vestidas com as t-shirts demasiado grandes. Ana estava sentada na beira da cama, as pernas a balançar sem tocar no chão, enquanto Sofia permanecia de pé, como uma sentinela. "Trouxe algo para comerem", disse Isabel, pousando o tabuleiro numa mesa de apoio. "Devem estar com fome." Ana devorou a sanduíche com um entusiasmo infantil, mas Sofia hesitou, os seus olhos a estudar Isabel com uma intensidade desconcertante. "Por que está a fazer isto?" A pergunta apanhou Isabel de surpresa. "Por que, de facto?" "Porque é a coisa certa a fazer", respondeu ela. Mas as palavras soaram ocas, até para os seus próprios ouvidos. Mais tarde, depois de as meninas finalmente adormecerem, Ana esparramada como uma estrela do mar, Sofia enroscada protetoramente ao seu lado, Isabel vagueou pelos corredores silenciosos da sua mansão. O som dos seus passos ecoava de forma diferente agora, como se a casa também sentisse a mudança no ar. Parou junto à janela do seu escritório, observando a chuva que finalmente começava a abrandar. O seu reflexo no vidro parecia uma versão mais jovem de si mesma, como se as últimas horas tivessem removido camadas de verniz social cuidadosamente aplicado. O palacete, outrora um símbolo do seu sucesso, agora destacava dolorosamente a sua solidão. Quantas noites passara sozinha nestes corredores, os seus passos a ecoar em salas demasiado vazias para uma pessoa só? Quanto tempo se escondera atrás de reuniões, eventos de caridade e jantares de negócios? Um ruído suave fê-la virar-se. Sofia estava na porta do escritório, os olhos a brilhar na penumbra como uma pequena criatura noturna. "Não consegues dormir?" perguntou Isabel gentilmente. "Nunca durmo bem em sítios novos", respondeu Sofia, a sua voz carregando uma maturidade que partia o coração de Isabel. Por um momento, ficaram ali em silêncio, duas almas insones ligadas por circunstâncias que nenhuma delas compreendia totalmente. A chuva lá fora transformara-se num chuvisco suave, mas Isabel sentia uma tempestade a formar-se no seu peito, uma tempestade de perguntas por responder, decisões por tomar e mudanças inevitáveis que se avizinhavam. "Volta para a cama", disse ela finalmente. "Amanhã é outro dia." Sofia assentiu e desapareceu silenciosamente no corredor, deixando Isabel sozinha com os seus pensamentos. O palacete parecia sussurrar à sua volta, ecoando com possibilidades não cumpridas e caminhos não percorridos. Isabel caminhou para a sua própria suíte, os seus passos pesados de reflexão. Ao passar pelo quarto das meninas, parou brevemente, ouvindo a respiração suave das duas irmãs a dormir. Por um instante, imaginou como seria ouvir aqueles sons todas as noites,
ter um propósito para além de folhas de cálculo e relatórios corporativos. No seu quarto, Isabel sentou-se na beira da cama, segurando uma fotografia emoldurada dos seus pais. Há quanto tempo não sentia o calor de um abraço familiar? Desde quando não tomava uma decisão baseada puramente em compaixão em vez de cálculos estratégicos? A chuva parara completamente agora, mas o silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Isabel sabia que algo fundamental mudara naquela noite. As engrenagens do destino, há tanto tempo paradas, tinham começado a girar novamente. Deitou-se, mas o sono não veio. A sua mente derivava entre memórias passadas e possibilidades futuras. Quem eram realmente estas meninas? O que acontecera à mãe delas? E por que sentia, no fundo da sua alma, que a sua vida estava prestes a ser completamente redefinida? Os primeiros indícios do amanhecer coloriam o céu quando Isabel finalmente adormeceu, exausta. No entanto, mesmo nos seus sonhos, encontrava-se a caminhar por corredores intermináveis, perseguindo o som de risos infantis que pareciam sempre estar ao virar da esquina. O palacete, testemunha silenciosa desta noite de transformações, parecia respirar com uma nova vida. As sombras nos cantos mais escuros recuaram, como se a presença das crianças tivesse trazido luz a lugares há muito esquecidos. E à medida que o novo dia emergia, prometendo revelar os primeiros contornos de uma história ainda por escrever, uma coisa era certa. A vida de Isabel Oliveira, tal como o seu palacete solitário, nunca mais seria a mesma. O cheiro a torradas queimadas foi o primeiro sinal de que aquela manhã seria diferente. Isabel abriu os olhos, momentaneamente desorientada pelo som de sussurros e risinhos vindos do andar de baixo. Sons há muito esquecidos naquela casa, demasiado silenciosa. Vestindo o seu roupão de seda, seguiu os ruídos até a cozinha. Parou na porta, observando a cena surreal. Sofia, de pé num banco, a tentar operar a moderna máquina de café, enquanto Ana, ainda vestida com a t-shirt demasiado grande, arranjava torradas parcialmente queimadas em pratos de porcelana fina. "Desculpe", disse Sofia, assim que notou Isabel, descendo rapidamente do banco. "Queríamos fazer o pequeno almoço, mas..." "Queimei as torradas", terminou Ana, o lábio inferior a tremer ligeiramente. Isabel sentiu um sorriso formar-se involuntariamente nos seus lábios. "Não faz mal. Na verdade, gosto das minhas torradas bem passadas." Sentaram-se à mesa da cozinha, um móvel menos formal do que a mesa de jantar principal. Isabel observava as meninas a comer, notando como Sofia cortava as torradas de Ana em pequenos pedaços, como verificava a temperatura do chocolate quente antes de deixar a irmã beber. "Dormiram bem?" perguntou Isabel, tentando manter um tom casual. "A cama é mesmo fofa", respondeu Ana entre dentadas. "Parece que estamos a dormir em nuvens." "Não estamos habituadas a tanto conforto", acrescentou Sofia, os olhos baixos na sua chávena. "Desde que saímos, desde que começamos a procurar a mamã." Isabel pousou a sua chávena de café. "Há quanto tempo, exatamente?" 3 meses, 2 semanas e 5 dias, respondeu Ana prontamente, com a mesma precisão de antes. "E antes disso, onde viviam?" Sofia ficou visivelmente tensa. "Num sítio que não era bom para nós. Mas a mamã vai voltar e levar-nos para um sítio melhor." "Ela prometeu", sussurrou Ana, mais para si mesma do que para alguém. Isabel sentiu o coração apertar-se. "Sabem para onde ela foi? Talvez eu possa ajudar a procurar. Ela precisava de ajuda." Sofia escolheu as suas palavras com cuidado. Ela disse que voltaria assim que estivesse melhor. "E não tem outros familiares? Alguém que pudesse..." Não, a resposta de Sofia foi demasiado rápida, demasiado firme. Ana deixou cair um pedaço de torrada, os olhos subitamente a encherem-se de lágrimas. Isabel recuou, percebendo que tocara num ponto sensível. Estudou as meninas com mais atenção. Roupas gastas, mas limpas, maneiras educadas, conhecimento invulgar sobre reparações de carros. Havia ali uma história escondida, enterrada sob camadas de segredos e medo. "Como se chama a vossa mãe?"
Tentou Isabel novamente, a voz suave. Sofia hesitou, trocando um olhar rápido com Ana. Mamã respondeu simplesmente. Ela é só a mamã. Isabel assentiu, reconhecendo a evasão. Levantou-se para verificar o telemóvel, que já mostrava várias mensagens de trabalho por ler. A realidade começava a pesar sobre ela, mas a ideia de simplesmente entregar estas meninas às autoridades revirava-lhe o estômago. Tenho de ir para o trabalho, anunciou, notando o vislumbre de pânico nos olhos de Sofia. Mas podem ficar aqui. A Maria, a minha governanta, estará aqui em breve. Ela é de confiança. Devíamos mesmo ir embora, disse Sofia, levantando-se. Já abusamos demasiado da sua bondade. Por favor, Isabel surpreendeu-se com a urgência na sua própria voz. Fiquem, pelo menos até eu voltar. Podemos resolver alguma coisa juntas. As irmãs trocaram olhares, aquela conversa silenciosa já familiar. Foi Ana quem decidiu, agarrando-se à mão de Sofia. Podemos ficar só por hoje? Estou cansada de andar a fugir. Sofia cedeu, os seus ombros a descaírem ligeiramente. Só por hoje, então. Enquanto se preparava para o trabalho, Isabel fez algumas chamadas discretas. Precisava de informações sobre crianças desaparecidas nos últimos meses, sobre uma possível mãe em tratamento. Mas algo lhe dizia que a história das meninas não se encontraria em registros oficiais. No escritório na Baixa de Lisboa, entre reuniões e chamadas, Isabel não conseguia concentrar-se. A sua mente continuava a derivar para as duas jovens hóspedes no seu palacete. Quem eram elas realmente? O que as levara àquela estrada na noite anterior? E por que sentia Isabel uma ligação tão forte, tão rapidamente? No final do dia, exausta mais pelas perguntas sem resposta do que pelo trabalho, Isabel regressou à casa com uma mistura de ansiedade e antecipação. Ao entrar, foi saudada por um silêncio invulgar. Sofia? Ana! Chamou, um toque de preocupação na sua voz. Estamos aqui, senhora? A voz de Maria veio da biblioteca. Isabel encontrou uma cena que lhe derreteu o coração. Ana dormitava no sofá, agarrada a um urso de peluche gasto que Isabel reconheceu da sua própria infância. Sofia estava sentada no chão, rodeada de livros abertos. Atlas, enciclopédias, volumes de história. Passaram o dia aqui, explicou Maria, em voz baixa. A mais velha parece estar à procura de alguma coisa nos mapas. Isabel agradeceu a Maria e aproximou-se de Sofia. Encontraste alguma coisa interessante? Sofia olhou para cima, um vislumbre de esperança misturado com frustração nos seus olhos. A mamã falou de um vale. Acho eu. Mas há tantos vales nestes mapas. Um vale? Isabel sentiu um arrepio inexplicável. Que tipo de vale? Um lugar de esperança, murmurou Sofia, quase para si mesma. Ela disse que ia para um sítio onde as pessoas como ela ficavam melhores. Isabel sentiu o mundo inclinar-se por um momento. Vale da Esperança. Aquele nome ecoava na sua mente, conjurando memórias de um passado que tentara enterrar. A clínica que a sua empresa adquirira anos antes, numa fusão controversa. Sofia chamou Isabel suavemente, o coração a bater descompassadamente. Como se chama a tua mãe? A menina hesitou, os seus olhos encontrando os de Isabel com uma mistura de medo e desafio. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, respondeu. Paula. Paula Benevides. O nome atingiu Isabel como um relâmpago. Paula Benevides. A jovem psicóloga que se opusera veementemente à fusão, que fizera um discurso apaixonado sobre como a clínica era mais do que um negócio, era um refúgio para os necessitados. Isabel cambaleou para uma cadeira próxima, a sua mente a girar. Como não percebera mais cedo? Os sinais estavam todos lá. As boas maneiras das meninas, os conhecimentos básicos de psicologia de Sofia, até a forma como lidavam com situações de estresse. O destino, percebeu Isabel, tinha um sentido de ironia muito peculiar. Anos antes, as suas decisões corporativas tinham afetado a vida de Paula Benevides de formas que nunca considerara totalmente. Agora, o universo colocara as filhas de Paula à sua porta,
numa noite de tempestade. Olhando para Sofia, tão pequena entre aqueles livros gigantes, e para Ana, a dormir pacificamente com o velho urso de peluche, Isabel sabia que não podia simplesmente entregá-las às autoridades. Estas crianças eram, de alguma forma, sua responsabilidade agora. Uma oportunidade de redenção que nem sabia que precisava. Vamos encontrá-la, disse Isabel finalmente, a sua voz cheia de uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Vamos encontrar a tua mãe, Sofia. Eu prometo. Sofia olhou para ela por um longo tempo, como se tentasse ler a verdade nos seus olhos. Então, lentamente, um pequeno sorriso formou-se nos seus lábios, o primeiro sorriso genuíno que Isabel vira. A noite caiu sobre o palacete, mas pela primeira vez em muito tempo, Isabel não se sentiu sozinha. Enquanto observava as meninas a dormir, sabia que a sua vida mudara irrevogavelmente. A estrada à frente seria difícil, cheia de perguntas e possivelmente perigos, mas olhando para aquelas duas pequenas figuras, Isabel sentiu algo que não experimentava há anos. Propósito. E com esse propósito veio uma certeza. O destino que entrelaçara as suas vidas não era uma coincidência, mas o início de uma jornada que poderia curar velhas feridas e criar novas possibilidades para todos os envolvidos. O amanhecer mal rompera pelas janelas do palacete quando Isabel já estava no seu escritório, o telefone pressionado contra a orelha. A sua voz, habitualmente firme em negociações corporativas, carregava agora uma urgência quase palpável. Sim, uma mulher chamada Paula Benevides. 2 filhas, desaparecidas há cerca de 3 meses, repetiu pela 100ª vez, os dedos a tamborilar impacientemente na secretária de Mogno. Não, nenhuma informação. Entendo. Obrigada. Isabel desligou, a frustração evidente no seu rosto. Passara a manhã inteira a fazer chamadas para hospitais, clínicas, até alguns antigos contactos da polícia. Nada. Era como se Paula Benevides tivesse simplesmente desaparecido. Uma batida suave na porta interrompeu os seus pensamentos. Sofia estava no limiar, os seus olhos curiosos a percorrer as estantes e as pinturas nas paredes. Bom dia, sorriu Isabel, tentando disfarçar a sua frustração. Dormiste bem? Sofia assentiu, aproximando-se cautelosamente da secretária. Estava à procura da mamã? Isabel hesitou, incerta sobre o quanto revelar. Estou a tentar, sim, mas não está a ser fácil encontrar qualquer informação. Um lampejo de dor atravessou os olhos da menina. A mamã dizia sempre que, às vezes, as pessoas precisam de desaparecer para se curarem. Curarem? Isabel inclinou-se para a frente, intrigada. Sofia, a tua mãe estava doente? Sofia mordeu o lábio, claramente a debater o quanto partilhar. Ela ficava muito triste às vezes. Falava sozinha ou não saía da cama durante dias. Isabel sentiu o coração torcer-se. Depressão, talvez? Algo mais sério. Ela procurou ajuda antes de partir? Foi a um hospital grande uma vez, disse Sofia, os olhos distantes. Ficou lá uns dias, mas disse que não era o sítio certo e que precisava de encontrar um vale. O Vale da Esperança completou Isabel suavemente, a realização a atingi-la como um raio. Sofia olhou para ela, surpreendida. Você conhece? Isabel fez uma pausa. Como poderia explicar fusões corporativas e o encerramento de clínicas de saúde mental a uma criança? Ouvi falar, respondeu vagamente. Vou investigar melhor, está bem? Sofia assentiu, um pequeno sorriso de gratidão nos lábios. Quando ela saiu do escritório, Isabel desabou na sua cadeira, a sua mente a girar. A clínica do Vale da Esperança fora encerrada anos antes, após a aquisição da sua empresa. Onde poderia Paula ter ido em busca daquele tipo de tratamento? Os dias seguintes trouxeram uma rotina estranha ao palacete. Isabel dividia o seu tempo entre o trabalho e as suas investigações secretas, enquanto as meninas se adaptavam lentamente ao seu novo ambiente. Ana afeiçoara-se a um velho urso de peluche encontrado no sótão, o Theodore, como Isabel se recordava da sua infância.
A pequena carregava-o para todo o lado, sussurrando-lhe histórias e segredos ao seu ouvido gasto. A mamã vai gostar do Theodore quando voltar, observou Ana uma noite, enquanto Isabel a aconchegava na cama. Ela sempre quis que tivéssemos brinquedos bonitos como este. Isabel sentiu um nó na garganta. Tenho a certeza que sim, querida. Sofia, por outro lado, passava horas na biblioteca, a devorar livros de geografia, história e, notou Isabel com uma mistura de admiração e preocupação, psicologia básica. Numa tarde, Isabel encontrou a menina mais velha a estudar um mapa detalhado do estado. O que procuras? Vales, respondeu Sofia, sem tirar os olhos do papel. A mamã disse que o sítio para onde foi ficava num vale bonito, com muitas árvores. Isabel sentou-se ao seu lado, examinando as linhas no mapa. Quantos vales existiam naquela região? Quantos poderiam esconder uma clínica clandestina ou um retiro para pessoas com problemas de saúde mental? Sofia começou Isabel cuidadosamente. Percebes que pode ser difícil encontrar a tua mãe, certo? A menina olhou para cima, uma determinação feroz a brilhar nos seus olhos. Vamos encontrá-la. Ela prometeu que voltava, e a mamã cumpre sempre as suas promessas. Isabel sentiu o coração partir-se um pouco. A confiança inabalável de Sofia era ao mesmo tempo comovente e dolorosa. Quantas desilusões esta criança já enfrentara! Quantas mais enfrentaria? À noite, sozinha no seu quarto, Isabel encontrava-se a refletir sobre a situação. Havia algo nestas meninas, a sua resiliência, a sua lealdade uma à outra, que a tocava profundamente. Dava por si cada vez mais envolvida, mais determinada a ajudar. Mas uma voz persistente na sua mente lembrava-a: isto é temporário. Vais encontrar a mãe delas e tudo voltará ao normal. A tua vida voltará a ser o que era. No entanto, ao olhar para o teto da sua suíte luxuosa, Isabel já não tinha a certeza de que queria que as coisas voltassem ao normal. O palacete, outrora tão silencioso e frio, zumbia agora com uma nova energia. O riso de Ana a ecoar pelos corredores, as perguntas perspicazes de Sofia ao jantar. Tudo isso trazia uma vida que ela não sabia que lhe fazia falta. Na manhã seguinte, ao descer para o pequeno almoço, Isabel deparou-se com uma cena que a fez parar na porta da cozinha. Sofia, com uma concentração intensa, tentava fazer panquecas, enquanto Ana ajudava desajeitadamente, enfarinhando o rosto e as roupas. A mamã fazia sempre panquecas ao domingo, explicou Sofia, quando notou Isabel. Pensamos que... bem, seria bom fazê-las hoje. Isabel sentiu uma sensação quente expandir-se no seu peito. Posso ajudar? Os três passaram a hora seguinte na cozinha, rindo de panquecas tortas e limpando os salpicos de massa. Por um momento, Isabel quase acreditou que eram uma família a sério, sem um passado complicado ou um futuro incerto. Mais tarde, enquanto as meninas brincavam no jardim, Isabel observava-as da janela do seu escritório. Sofia perseguia Ana, ambas a rir de uma forma que Isabel suspeitava que não o faziam há muito tempo. Então, ela notou o olhar de Sofia. Mesmo no meio da brincadeira, havia algo nos seus olhos, uma vigilância constante, uma maturidade forçada que nenhuma criança deveria ter. Era o olhar de alguém que crescera demasiado depressa, que enfrentara mais do que devia. Isabel sentiu uma onda de proteção. Queria proteger estas meninas de mais dor, de mais desilusão. Mas também sabia que não podia fazer promessas que talvez não pudesse cumprir. O sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de ouro e rosa. Isabel abriu a janela, deixando entrar a brisa suave. "Meninas, hora do banho!" chamou, surpreendida com o quão natural lhe soava dizê-lo. Ao vê-las correr em direção à casa, a rir e a empurrarem-se levemente, Isabel foi atingida pela realização. Não importava quanto tempo levasse para encontrar a Paula, não importava o que acontecesse a seguir. Estas meninas já tinham mudado a sua vida para sempre. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios que Isabel ainda não podia imaginar. Mas olhando para Sofia e Ana, vendo a confiança e a esperança nos seus olhos,
ela sabia que faria o que fosse preciso para as proteger e ajudar. A busca por Paula Benevides estava apenas a começar, e com ela, uma jornada que prometia transformar não só a vida das meninas, mas também a de Isabel Oliveira. O destino entrelaçara os seus caminhos de uma forma inesperada, e tudo o que restava era seguir em frente, um passo de cada vez, em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O aroma de panquecas acabadas de fazer enchia a cozinha do palacete numa calma manhã de domingo. Isabel, ainda no seu roupão de seda, observava com uma mistura de admiração e apreensão enquanto Sofia virava habilmente uma panqueca no ar. "Cuidado para não te queimares", avisou Isabel gentilmente, surpreendida com o tom maternal na sua própria voz. Ana, sentada à mesa com o Theodore firmemente agarrado, balançava as pernas excitadamente. "A Sofia faz as melhores panquecas do mundo, quase tão boas como as da mamã." Um silêncio momentâneo caiu com a menção de Paula. Isabel notou os ombros de Sofia ficarem ligeiramente tensos, embora o seu rosto permanecesse focado na sua tarefa. "Meninas", começou Isabel, hesitante. "Alguma de vocês tem alergias alimentares que eu deva saber? Ou precisam de um check-up médico?" Sofia virou-se, um olhar surpreendido no seu rosto jovem. "Que eu saiba, não. A mamã tratava sempre dessas coisas. Eu levei uma injeção uma vez", disse Ana, orgulhosa. "Doeu, mas depois ganhei um chupa-chupa." Isabel sentiu uma pontada no coração. Estas perguntas, tão básicas para qualquer pai ou tutor, eram novas para ela. Que mais deveria perguntar? Que outros cuidados estas meninas poderiam precisar? Depois do pequeno almoço, enquanto as meninas exploravam o jardim sob o olhar atento de Maria, Isabel retirou-se para o seu escritório. A busca por Paula Benevides continuava infrutífera e a frustração aumentava. Ao abrir uma gaveta para alguns documentos, um ficheiro amarelado chamou a sua atenção. Projeto Vale da Esperança, aquisição e reestruturação. Lia-se nas letras pretas formais da capa. Isabel sentiu um arrepio ao abrir a pasta. Imagens de uma clínica modesta, rodeada por uma natureza exuberante, preenchiam as primeiras páginas. Relatórios financeiros, propostas de fusão e, finalmente, um memorando que lhe revirou o estômago. Recomenda-se a dissolução da estrutura atual do Vale da Esperança, realocando os pacientes para instalações maiores e mais eficientes. A propriedade será convertida num centro de conferências corporativo. Memórias inundaram a sua mente, reuniões acaloradas, protestos de funcionários, o rosto apaixonado de uma jovem psicóloga a argumentar contra o encerramento. Como não fizera a ligação antes? Uma batida suave na porta tirou-a dos seus pensamentos. Joaquim, o mordomo que servira a família Oliveira durante décadas, entrou com uma expressão preocupada. "Menina Isabel, perdoe a minha intromissão, mas sinto que devo expressar a minha preocupação." Isabel fechou a pasta rapidamente. "Sobre o que, Joaquim?" "As crianças, senhora. Acolher menores desacompanhados. Pode ser legalmente complicado e potencialmente perigoso." Isabel suspirou, massageando as têmporas. "Eu sei, Joaquim, mas não posso simplesmente abandoná-las." "Compreendo o seu coração generoso, senhora. Lembro-me de quando era mais nova e também queria consertar o mundo." Joaquim fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as suas palavras. "Mas, por vezes, o melhor curso de ação é deixar as autoridades competentes tratarem de tais situações." Isabel olhou pela janela, observando Sofia a empurrar Ana num baloiço improvisado. O riso de Ana ecoava pelo jardim, um som que Isabel percebeu que começava a adorar. "Tomei uma decisão", Joaquim disse ela finalmente. "Vou contratar um detetive particular. Ricardo Santos. Ele é discreto e eficiente. Vamos encontrar a mãe delas." Joaquim curvou-se respeitosamente, embora Isabel ainda pudesse ver a preocupação nos seus olhos. "Como desejar, senhora. Apenas tenha cuidado." Depois de Joaquim sair, Isabel pegou no telefone. Minutos depois, estava numa chamada confidencial com Ricardo Santos.
Preciso que verifique todos os hospitais e clínicas psiquiátricas da região, instruiu ela. Procure por uma mulher chamada Paula Benevides, desaparecida há cerca de 3 meses. 2 filhas. Entendido, Sra. Oliveira. Mais alguma coisa que possa ajudar? Perguntou Ricardo. Isabel hesitou, os seus olhos a derivar para o ficheiro do Vale da Esperança. Sim, investigue também qualquer coisa ligada a uma antiga clínica chamada Vale da Esperança. Foi encerrada há alguns anos, mas tenho um palpite. Ao terminar a chamada, Isabel sentiu um peso no peito. Quanto mais fundo cavava, mais sentia que estava prestes a desenterrar algo maior do que imaginara. O resto do dia desfocou-se em tarefas domésticas e momentos ternos com as meninas. Isabel deu por si a sorrir com mais frequência do que se lembrava nos últimos anos. Havia algo na presença delas que preenchia um vazio que ela não sabia que existia. Naquela noite, depois de deitar Ana na cama, Isabel encontrou Sofia na biblioteca, debruçada sobre um livro de psicologia. Isso é uma leitura pesada para alguém da tua idade, comentou Isabel suavemente. Sofia olhou para cima, uma sabedoria para além dos seus anos a brilhar nos seus olhos. Quero perceber o que aconteceu à mamã. Por que é que ela ficava tão triste às vezes? Isabel sentou-se ao lado da menina, dominada por um súbito desejo de a abraçar. Sofia, sabes que não é tua responsabilidade perceber ou consertar os problemas dos adultos, certo? Mas se eu perceber, talvez possa ajudar quando a encontrarmos, respondeu Sofia, a sua voz carregando uma determinação que partiu o coração de Isabel. Naquele momento, ao olhar para uma criança que carregava o peso do mundo nos seus pequenos ombros, Isabel foi atingida por uma realização devastadora. Ela reconhecia aquele olhar. Vira-o anos antes, numa sala de reuniões. O mesmo olhar determinado, a mesma paixão por ajudar os outros, o mesmo impulso para compreender as complexidades da mente humana. Sofia era a imagem viva da jovem psicóloga que lutara com unhas e dentes para manter o Vale da Esperança aberto. As peças do quebra-cabeças estavam a encaixar-se de uma forma que Isabel não estava preparada para enfrentar. A ligação entre ela e estas meninas ia muito além de um encontro casual numa noite de chuva. Era um laço inquebrável, forjado anos antes em decisões corporativas e conflitos éticos que Isabel convenientemente empurrara para o fundo da sua memória. Sofia começou Isabel, a sua voz a tremer. A tua mãe alguma vez mencionou onde trabalhava antes de começarem a mudar-se tanto? A menina franziu a testa, a pensar. Ela falava de um sítio bonito, com muitas árvores. Dizia que ajudava as pessoas a encontrar a esperança outra vez. Isabel sentiu o coração acelerar. Vale da Esperança. Não havia mais dúvidas. Naquela noite, muito depois de Sofia ter ido para a cama, Isabel permaneceu acordada, a sua mente um turbilhão de emoções e memórias. Decisões passadas que outrora pareceram meros movimentos estratégicos num tabuleiro de xadrez corporativo tinham agora rostos e nomes. O destino, percebeu Isabel, tinha um cruel sentido de ironia. Trouxera-lhe à porta as filhas da mulher cuja vida ela, inadvertidamente, virara do avesso. E agora, esse mesmo destino colocava-a na posição de ajudar, ou de causar ainda mais danos. Enquanto a noite avançava, Isabel permaneceu ali, a mente cheia de perguntas sem resposta e o coração pesado de responsabilidade. O mistério de Paula Benevides e do Vale da Esperança estava apenas a começar a desvendar-se, e quisesse ela ou não, estava agora irreversivelmente entrelaçada numa história que prometia mudar não só a sua vida, mas a de todos à sua volta. O telefone tocou a meio da tarde, quebrando o silêncio que pairava sobre o escritório de Isabel. Era Ricardo Santos, o detetive particular que contratara. Senhora Oliveira, tenho algumas informações preliminares. A voz de Ricardo soava séria do outro lado da linha. Uma mulher correspondente à sua descrição foi vista em vários hospitais da região nos últimos meses. No entanto, não há registros recentes de internamento ou tratamento. O coração de Isabel acelerou. E o nome dela? Paula Benevides? Houve uma pausa desconfortável.
Bem, é aí que as coisas se complicam. Encontrei processos judiciais ligados a alguém com esse nome, mas os ficheiros estão extremamente confusos. Alguns parecem estar selados, outros simplesmente desapareceram. Isabel franziu a testa, um nó a formar-se no seu estômago. Que tipo de processos? Principalmente disputas laborais, pelo que percebi. Mas há menções a batalhas pela custódia e até um possível internamento compulsivo. Senhora Oliveira, se me permite, podemos estar a lidar com uma história muito complexa aqui. Depois de terminar a chamada, Isabel ficou em silêncio, a sua mente uma tempestade de pensamentos. Disputas laborais, custódia. O que acontecera exatamente a Paula Benevides? Os seus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Sofia estava no limiar, os seus olhos escuros, cheios de uma seriedade que partiu o coração de Isabel. "Está tudo bem?" perguntou Isabel, forçando um sorriso. Sofia hesitou por um momento antes de entrar. "Eu ouvia ao telefone. Estava a falar da mamã." Isabel sentiu uma pontada de culpa. "Sofia, prometi que ajudaria a encontrá-la. Lembras-te? Estou apenas a investigar algumas coisas." A menina assentiu lentamente, sentando-se na cadeira em frente a Isabel. A mamã dizia sempre que, às vezes, as pessoas não percebem quando alguém tenta fazer a coisa certa. "O que queres dizer?" Sofia mexeu na bainha da sua camisola, evitando o olhar de Isabel. Ela trabalhava num sítio onde ajudava pessoas, mas depois aconteceu uma coisa má. Ela disse que era injusto, que as pessoas poderosas não se importavam realmente com quem precisava de ajuda. Isabel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. As palavras de Sofia ecoavam memórias distantes de reuniões tensas, de funcionários a protestar contra decisões corporativas. "Seria possível?" Sofia começou Isabel cuidadosamente. "Lembras-te do nome desse sítio onde a tua mãe trabalhava?" A menina franziu a testa, a concentrar-se. Algo com esperança. A mamã falava sempre de esperança. Vale da esperança. As peças do quebra-cabeças continuavam a encaixar-se de formas que Isabel não estava pronta para lidar. A ligação entre ela e estas meninas ia muito além de uma noite de tempestade fatídica. Era um laço forjado anos antes, em decisões corporativas e conflitos éticos que Isabel enterrara. Mais tarde, enquanto preparava o jantar, Isabel não conseguia parar de pensar nas revelações do dia. Por que é que as meninas nunca mencionaram o nome completo da mãe? Seria por vergonha ou medo? O seu raciocínio foi interrompido por um grito agudo vindo da sala de estar. Isabel correu para lá e encontrou Ana encolhida no sofá, o rosto afogueado e quente. "Dói-me a barriga", choramingou a pequena, agarrada ao Theodor. Isabel sentiu o pânico e um protetorado desconhecido colidirem no seu peito. Sem pensar duas vezes, pegou em Ana ao colo e chamou por Sofia. "Vamos ao médico", anunciou, já a pegar nas chaves do carro. Nas urgências pediátricas do Hospital Dona Estefânia, Isabel deu por si a responder a perguntas para as quais não tinha resposta. Idade exata, historial médico, alergias. Cada não sei parecia uma facada no seu coração. "Parece ser apenas uma febre viral", diagnosticou finalmente o médico. "Provavelmente causada pelo estresse e pela mudança de rotina. Ficará bem com alguns dias de descanso e muitos líquidos." A conduzir de volta para casa, com Ana a dormir no banco de trás e Sofia silenciosamente vigilante ao seu lado, Isabel questionou todas as suas prioridades. Como podia ela, uma executiva de sucesso, sentir-se tão despreparada, tão maternal? A noite caiu sobre o palacete, trazendo consigo um silêncio carregado de perguntas sem resposta e responsabilidades recém-descobertas. Isabel deitou Ana na cama, aconchegando os cobertores à volta da pequena figura. "Ela vai ficar bem?" perguntou Sofia da porta, a sua voz a tremer ligeiramente. Isabel assentiu, puxando a menina mais velha para um abraço improvisado. "Sim, vamos cuidar dela." Naquele momento, com Sofia nos seus braços e Ana a dormir pacificamente, Isabel sentiu algo mudar dentro de si.
Estas meninas, que eram estranhas há poucos dias, pareciam agora parte dela de formas que não conseguia explicar. O telefone tocou, quebrando o momento. Era Ricardo Santos novamente. Senhora Oliveira, temos uma pista sólida, disse ele, a urgência na sua voz. Uma mulher correspondente à descrição de Paula Benevides foi internada num hospital psiquiátrico em Sobral Cid há 3 dias. Fica a cerca de 200 quilômetros daqui. O coração de Isabel saltou uma batida. Tem a certeza? Quase. Mas há algo estranho. O nome no registro não é Paula Benevides. Que nome é? Uma pausa na linha. O nome registrado é Vale da Esperança. O mundo pareceu girar à volta de Isabel. Vale da Esperança? Seria um pseudônimo, um pedido de ajuda, ou algo mais profundo, mais entrelaçado com um passado que Isabel temia enfrentar. Ao desligar, Isabel olhou para Sofia, que a observava com olhos grandes e curiosos. O mistério estava apenas a começar a desvendar-se, e Isabel sabia que o que viesse a seguir poderia mudar tudo. Para as meninas, para a Paula e, inevitavelmente, para si mesma. A decisão de Isabel foi rápida e instintiva. Em minutos, estava a fazer as malas para as meninas, enquanto Maria preparava lanches para a viagem. Sofia, Ana, vamos fazer uma viagem, anunciou Isabel, tentando manter a voz firme. Acho que encontramos uma pista sobre a vossa mãe. Os olhos de Sofia arregalaram-se, refletindo tanto esperança como medo. Ah, sério? Onde? Num hospital, não muito longe daqui, respondeu Isabel, escolhendo as palavras com cuidado. Mas preciso que estejam preparadas. Pode não ser exatamente o que esperamos, está bem? Ana abraçou o Theodor com mais força. Mas vamos ver a mamã, não é? Isabel sentiu o coração apertar-se. Faremos o nosso melhor, querida. O Mercedes acelerou pela noite, passando por luzes da estrada que se desfocavam nas janelas. No banco de trás, Sofia segurava a mão de Ana. Ambas estavam invulgarmente silenciosas. Meninas Isabel quebrou o silêncio, olhando pelo retrovisor. Podem contar-me um pouco mais sobre a vossa mãe? Como era ela antes de tudo isto? Sofia trocou um olhar com Ana antes de responder. A mamã era sempre forte. Mesmo quando as coisas ficavam difíceis, ela nunca parava de sorrir para nós. Contava-nos histórias todas as noites, acrescentou Ana, a sua voz pequena e sonhadora. Histórias sobre um lugar mágico onde todos eram felizes e ninguém ficava doente. Isabel sentiu uma pontada no peito. E quando as coisas ficavam difíceis... O que acontecia? Sofia hesitou. A mamã perdeu o emprego. Ficou muito triste. Dizia que pessoas más lhe tinham roubado o sonho. Mas mesmo assim, protegia-nos. Tivemos de nos mudar muito, continuou Ana. Mas a mamã dizia sempre que era uma aventura. Que um dia encontraríamos o nosso próprio Vale da Esperança. Isabel apertou o volante, um desconforto crescente, a enrolar-se no seu estômago. Por que é que estas palavras a afetavam tanto? Por que se sentia à beira de uma revelação que poderia mudar tudo? Após horas de condução, o hospital finalmente apareceu ao longe, as suas luzes pálidas a contrastar com o céu escuro da madrugada. Isabel estacionou, sentindo o peso da antecipação a envolvê-las. Na recepção, uma enfermeira de meia-idade cumprimentou-os com um ar cansado. Posso ajudar? Sim, respondeu Isabel, a sua voz a tremer mais do que queria. Estamos à procura de uma paciente. O nome registrado é Vale da Esperança. A enfermeira digitou algo no computador, a sua expressão a tornar-se séria. Sim, temos uma paciente com esse nome, internada há alguns dias. São familiares? Sofia deu um passo à frente. Nós somos as filhas dela. Por favor, podemos vê-la? A enfermeira olhou para as meninas, depois para Isabel, avaliando claramente a situação. Lamento, querida, mas a paciente está num estado delicado neste momento. Está sob sedação e não pode receber visitas. Mas, começou Ana a protestar, lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Isabel ajoelhou-se, ficando ao nível dos olhos das meninas. Ouçam, eu sei que é difícil, mas temos de ser pacientes.
A vossa mãe precisa de descansar para ficar melhor, está bem? Vamos encontrar um sítio para ficar aqui perto e voltamos assim que possível. Sofia assentiu, exibindo uma maturidade para além dos seus anos enquanto confortava Ana. Enquanto Isabel combinava detalhes com a enfermeira, prometendo voltar de manhã, não pôde deixar de notar uma fotografia na parede, atrás da secretária. Era uma foto antiga do hospital, tirada quando foi ampliado anos antes. A cortar a fita cerimonial estava a própria Isabel, mais nova, em representação da Thompson Enterprises. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Quantas ligações invisíveis estavam a entrelaçar o seu passado com o presente destas crianças? Num hotel próximo, Isabel instalou as meninas num quarto, prometendo ficar no quarto ao lado. Quando finalmente ficou sozinha, desabou na cama, a sua mente a fervilhar de perguntas e emoções. Pegou no telemóvel, os dedos a pairar sobre o teclado. Deveria ligar a Ricardo Santos, pedir mais detalhes sobre Paula Benevides, sobre o Vale da Esperança? Algo a deteve. Uma sensação crescente de que estava à beira de uma descoberta capaz de mudar tudo. E talvez, pela primeira vez na sua vida, Isabel Oliveira tivesse medo do que poderia encontrar. Uma batida suave na porta tirou-a dos seus pensamentos. Era Sofia, de pé no limiar, os olhos a brilhar na penumbra. Não consigo dormir, disse a menina suavemente. Fico a pensar na mamã, sozinha naquela cama de hospital. Isabel sentiu o coração derreter-se. Abriu os braços e Sofia correu para eles, um pequeno soluço a escapar-lhe dos lábios. Vai ficar tudo bem, murmurou Isabel, mais para si mesma do que para Sofia. Vamos descobrir a verdade. Eu prometo. Enquanto embalava a menina, Isabel não pôde deixar de recordar todas as decisões que a trouxeram até aqui. Cada escolha, cada movimento corporativo, cada triunfo profissional. Tudo parecia convergir para este momento. Amanhã, pensou Isabel, amanhã vamos finalmente conhecer a Vale da Esperança, ou a Paula Benevides, ou quem quer que seja esta mulher que une todas as peças deste quebra-cabeças. O que Isabel não sabia, enquanto a noite avançava e o sono finalmente a reclamava, era que a verdade que a esperava de manhã seria mais chocante e transformadora do que jamais poderia imaginar. O passado e o presente estavam prestes a colidir, e nada voltaria a ser como antes. O sol mal tinha nascido quando o telemóvel de Isabel vibrou. Era Ricardo, o detetive. Senhora Oliveira, encontrei algo. Estou a enviar os documentos agora. Isabel abriu o e-mail com as mãos trêmulas. À medida que lia, sentiu o seu mundo desabar à sua volta. O nome completo saltou do ecrã. Paula Benevides Winters. Um flashback violento apoderou-se dela. Paula Benevides Winters, a sua antiga sócia, a mulher que ela manobrara para fora da empresa anos antes. Isabel cambaleou até a janela do hotel, a olhar para o hospital do outro lado da rua, embora a sua mente estivesse anos no passado. Isabel, não podes fazer isto! Gritou Paula, os olhos vermelhos de lágrimas e raiva. O Vale da Esperança é mais do que um negócio, é um refúgio para pessoas que precisam de ajuda. É um buraco financeiro, Paula respondeu Isabel glacialmente. A Thompson Enterprises não pode continuar a financiar um projeto falido. Falido? Desdenhou Paula, amargamente. E as vidas que salvamos, isso não te importa? Isabel desviou o olhar. Os acionistas? Os acionistas? Interrompeu Paula. E a tua consciência, Isabel? Ou vendeste-a juntamente com a tua alma? Voltando ao presente, o reflexo de Isabel na janela mostrava uma mulher pálida e abalada. Como pudera ser tão cega, tão cruel? As peças do quebra-cabeças encaixaram-se dolorosamente. A injustiça no trabalho que Sofia mencionara, a sua situação precária, tudo diretamente ligado às ações de Isabel. O seu estômago revirou-se, destruíra a vida de Paula, e agora, por alguma reviravolta cruel do destino, as filhas de Paula tinham acabado aos seus cuidados. Isabel afundou-se numa poltrona, o corpo a tremer. Como poderia enfrentar Sofia e Ana agora? Como poderia olhar nos olhos de Paula, sabendo o que fizera? Por um momento, considerou fugir.
fazer as malas e desaparecer, deixando as meninas aos cuidados do hospital. Seria mais fácil, menos doloroso. Mas então, como num filme, as memórias dos últimos dias passaram pela sua mente. O sorriso tímido de Ana, a determinação feroz de Sofia, as panquecas queimadas, as histórias para adormecer. Não as podia abandonar. Não agora. Isabel levantou-se, uma firme resolução a instalar-se sobre ela. Tinha de consertar isto. Tinha de enfrentar Paula, confessar tudo e, de alguma forma, tentar reparar os danos que causara. Com passos inseguros, foi ao quarto das meninas. Sofia já estava acordada, sentada na cama com um livro no colo. "Bom dia", disse Isabel, tentando manter a voz firme. "Pronta para ir ao hospital?" Sofia assentiu, os seus olhos a brilhar com partes iguais de esperança e preocupação. "Acha que podemos ver a mamã hoje?" Isabel engoliu em seco. "Faremos o nosso melhor, querida." Enquanto ajudava Ana a vestir-se, Isabel sentia o peso de cada segundo que passava. Cada sorriso inocente das meninas era como uma faca no seu coração. Como reagiriam quando soubessem a verdade? No caminho para o hospital, Isabel ensaiou mentalmente 1000 maneiras de explicar. Nenhuma delas parecia certa. Como se diz a uma criança que se é a razão do sofrimento da sua mãe. Na recepção do hospital, a mesma enfermeira da noite anterior cumprimentou-as. "A paciente está consciente agora", disse ela. "Mas ainda frágil. Apenas visitas curtas." O coração de Isabel acelerou. Era agora. Não havia mais como fugir. Meninas ajoelhou-se para se dirigir a Sofia e Ana. "Preciso que sejam muito corajosas agora, está bem? Eu vou entrar primeiro para falar com a vossa mãe. Há algumas coisas que temos de esclarecer." Sofia franziu a testa, sentindo claramente que algo estava errado. "Por quê? O que se passa?" Isabel respirou fundo. "É complicado, querida. Prometo que explico tudo mais tarde. Por agora, confia em mim uma última vez." Com um último olhar para as meninas, Isabel seguiu a enfermeira pelo corredor. Cada passo parecia uma eternidade. O seu coração batia tão alto que tinha a certeza de que todos conseguiam ouvir. Finalmente, chegaram à porta. A enfermeira bateu suavemente antes de a abrir. "Senhora Veil, tem uma visita." Isabel entrou, os seus olhos a fixarem-se imediatamente nos de Paula. O reconhecimento foi instantâneo. Os anos tinham sido duros para Paula, mas aqueles olhos que outrora brilhavam com paixão e determinação, agora olhavam para ela com uma mistura de choque e algo mais. Raiva? Medo? Isabel? A voz de Paula era apenas um sussurro. O que estás aqui a fazer?" Isabel deu um passo mais perto, sentindo o peso de anos de culpa e arrependimento. "Paula, há tanta coisa que preciso de te dizer, tanta coisa que preciso de explicar." Paula tentou sentar-se, gemendo de dor. "Explicar? Depois de todos estes anos? Depois de tudo o que fizeste?" "Eu sei", respondeu Isabel, lágrimas a formarem-se nos seus olhos. "Eu sei que não mereço o teu perdão. Mas as tuas filhas... As minhas filhas?" O pânico inflamou-se na voz de Paula. "O que sabes sobre as minhas filhas?" Naquele momento, como se tivessem sido convocadas, as vozes de Sofia e Ana ecoaram do corredor. "Mamã, mamã, estamos aqui." O olhar de Paula desviou-se para a porta, depois de volta para Isabel, uma dolorosa compreensão a surgir nos seus olhos. Isabel sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros. Este era o momento de enfrentar as consequências das suas ações, de tentar reparar o que quebrara anos antes. Paula começou ela, a sua voz a tremer. "Há algo que precisas de saber." O som de passos apressados no corredor assinalava que Sofia e Ana estavam quase a chegar. O tempo estava a esgotar-se. Isabel sabia que as próximas palavras que saíssem da sua boca mudariam tudo, para sempre. O quarto 317 estava mergulhado num silêncio tenso quando Isabel entrou, seguida de perto por Sofia e Ana. O cheiro antisséptico do hospital parecia mais forte ali,
misturando-se com o aroma tênue de flores murchas num parapeito da janela. Paula estava reclinada na cama, o seu rosto pálido a contrastar com os lençóis brancos. Os seus olhos, outrora vibrantes, pareciam agora cansados, mas ainda continham um brilho de determinação. Mamã! O grito de Ana quebrou o silêncio como um relâmpago, e em segundos ambas as meninas estavam ao lado da cama, as suas pequenas mãos a agarrar as de Paula. Minhas meninas, sussurrou Paula, a voz embargada pela emoção. Estão aqui, estão seguras. Isabel ficou perto da porta, o coração a bater descompassadamente. Observava a cena com uma mistura de alívio e crescente apreensão. Então, os olhos de Paula moveram-se das suas filhas para Isabel. Por um momento, a confusão cintilou neles. Depois, como se um interruptor tivesse sido acionado, o reconhecimento surgiu. Isabel? A voz de Paula continha uma mistura de incredulidade e algo mais sombrio. Isabel Oliveira. Sofia e Ana viraram-se, olhando da sua mãe para Isabel, claramente confusas com a súbita mudança no tom de Paula. Isabel avançou hesitantemente. Olá, Paula. O que estás a fazer aqui? Cortou Paula, a sua voz a tremer de raiva contida. Depois de tudo o que fizeste. A sala caiu em silêncio, a tensão palpável. Ana agarrou a mão de Paula com mais força, enquanto Sofia olhava entre as duas mulheres, preocupação e confusão no seu rosto jovem. Mamã, começou Sofia, suavemente. A senhora Isabel ajudou-nos, encontrou-nos e cuidou de nós. Paula olhou para a sua filha mais velha, depois de volta para Isabel, os seus olhos a estreitarem-se. É verdade? Isabel engoliu em seco, sentindo o peso de anos de culpa e arrependimento. Paula, há tanta coisa que preciso de explicar. Não fazia ideia, até recentemente, que elas eram tuas filhas. Não sabias? Riu Paula amargamente, gemendo com a dor. Se soubesses, teria feito alguma diferença? As meninas olharam uma para a outra, claramente confusas. Ana puxou a manga de Paula. Mamã, por que estás zangada com a senhora Isabel? Ela foi tão simpática conosco. Paula fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, estavam cheios de uma mistura de raiva, confusão e uma gratidão relutante. Isabel, disse ela, a voz mais controlada agora. Por que estás aqui? O que queres? Isabel deu outro passo à frente, as mãos a tremer. Quero acertar as coisas, Paula. Sei que o que fiz no passado foi imperdoável. Mas quando encontrei a Sofia e a Ana naquela noite de tempestade, não fazia ideia de quem eram. Só queria ajudar. Paula olhou para as suas filhas, notando as suas roupas limpas, os seus rostos bem alimentados. Claramente tinham sido cuidadas. Mas anos de mágoa e desconfiança não desaparecem facilmente. Tu destruíste tudo o que eu construí, disse Paula, a sua voz baixa e carregada de emoção. O Vale da Esperança era mais do que um negócio, era um sonho, uma tábua de salvação para pessoas que realmente precisavam. Isabel sentiu lágrimas a brotarem nos seus olhos. Eu sei, e não há um dia em que não me arrependa das decisões que tomei. Paula, se eu pudesse voltar atrás. Mas não podes, interrompeu Paula. O que está feito, está feito. O silêncio instalou-se novamente na sala, pesado e opressivo. Sofia, sempre a mais perspicaz, olhou da sua mãe para Isabel, as engrenagens na sua jovem mente a girar enquanto tentava dar sentido ao que estava a acontecer. Mamã, disse ela finalmente. A senhora, Isabel é a pessoa má que te tirou o emprego? Paula olhou para a filha, depois para Isabel, a dor nos seus olhos evidente. É complicado, querida. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto. Lamento, mas a senhora veio precisa de descansar agora. Todas as visitas têm de sair. Isabel assentiu, aliviada com a interrupção, mas com receio de deixar as coisas em tal incerteza. Paula, disse ela suavemente. Sei que não tenho o direito de pedir isto, mas podemos falar mais tarde?
Há tanta coisa que precisas de ouvir, tanta coisa que preciso de dizer. Paula olhou para ela por um longo momento, a sua expressão indecifrável. Finalmente, deu um ligeiro aceno de cabeça. Está bem, pelas meninas. Enquanto Sofia e Ana se despediam relutantemente da sua mãe, prometendo voltar em breve, Isabel sentiu o peso de anos de decisões erradas e oportunidades perdidas. Sabia que o caminho à frente seria difícil, possivelmente doloroso, mas estava determinada a fazer o que fosse preciso para consertar o que quebrara há tanto tempo. Ao sair do quarto, Sofia agarrou a mão de Isabel, os seus olhos a transbordar de perguntas não ditas. Senhora Isabel, o que se está a passar? Por que é que a mamãe estava tão zangada consigo? Isabel ajoelhou-se, encontrando o olhar da menina. Sofia, há muita coisa que preciso de vos explicar. Prometo que vos conto tudo, está bem? Mas agora a vossa mãe precisa de descansar e nós precisamos de processar muita coisa. A caminhar pelo corredor do hospital, Isabel sabia que estava à beira de um precipício. As próximas conversas, as próximas decisões, moldariam não só o seu futuro, mas também o de Paula e das meninas. O passado e o presente tinham colidido dramaticamente naquele quarto de hospital, e as repercussões seriam sentidas por muito tempo. Isabel só podia esperar que, de alguma forma, houvesse uma oportunidade de redenção no meio de toda esta dor. O café da cafetaria do hospital era frio e sem sabor, mas Isabel mal notou enquanto o mexia, perdida em pensamentos. Sofia e Ana estavam sentadas à sua frente, os olhos cheios de perguntas sem resposta. Senhora Isabel Sofia quebrou finalmente o silêncio, a sua voz a tremer ligeiramente. Por que é que a mamãe estava tão zangada consigo? O que aconteceu? Isabel sentiu um nó formar-se na sua garganta. Como poderia explicar anos de decisões corporativas frias e o seu custo humano a uma criança? Sofia, Ana começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Há muito tempo, a vossa mãe e eu tivemos um desentendimento muito sério. Eu fiz algo que a magoou profundamente. Algo que afetou o trabalho dela e a vida de muitas pessoas. Ana franziu a testa, abraçando o Theodor com mais força. Mas você é simpática. Por quê? Por que faria algo mal? Lágrimas picaram os olhos de Isabel. Às vezes, os adultos cometem erros, querida. Erros grandes. Naquela altura, eu não percebi o quanto as minhas ações estavam a magoar os outros. Sofia, sempre perspicaz, estreitou os olhos. Foi por isso que tivemos de nos mudar tantas vezes? Por causa do que você fez? O golpe da realização atingiu Isabel com toda a força. Ela assentiu lentamente, sem palavras. Naquele momento, o médico de Paula aproximou-se, a sua expressão grave. Senhora Oliveira, posso falar consigo em privado? Isabel levantou-se, dando às meninas um olhar tranquilizador antes de seguir o médico. A condição da senhora Veil é delicada, explicou ele em voz baixa. Ela precisa de tratamento especializado e caro, bem como de um longo período de recuperação. Sem isso, as chances de recaída são altas. Isabel assentiu, a sua mente já a fazer contas a custos e logística. Eu pago tudo, o que quer que ela precise. O médico pareceu aliviado, mas hesitante. Isso é muito generoso, mas a paciente parece relutante em aceitar a sua ajuda. Isabel fechou os olhos por um momento, sentindo o peso dos anos de raiva entre ela e Paula. Eu compreendo. Poderia falar com ela? De volta ao quarto 317, Isabel encontrou Paula sentada, parecendo mais alerta, mas ainda frágil. As meninas correram para o seu lado, enquanto Isabel permanecia junto à porta. Paula começou Isabel, gentilmente. O médico explicou a sua situação. Eu quero ajudar. Por favor, deixe-me pagar pelo seu tratamento. Paula olhou para as suas filhas, depois para Isabel, o seu rosto uma tempestade de emoções conflituosas. Por que, Isabel? Por culpa? Para aliviar a tua consciência? Mamãe, interveio Sofia, a sua voz a tremer. Por favor, aceita a ajuda. Nós só queremos ficar juntas outra vez.
Ana, sem compreender totalmente a tensão, largou Paula e correu para Isabel, abraçando-lhe as pernas. A senhora Isabel cuidou bem de nós, mamã. Ela faz panquecas quase tão boas como as tuas. Paula observou a cena, o coração dividido entre uma gratidão relutante e anos de dor. Isabel, tu não percebes? Não se trata apenas de dinheiro ou tratamento. Trata-se de confiança. Tu destruíste isso há muito tempo. Isabel sentiu as palavras como um soco no estômago. Eu sei, Paula, e não espero que me perdoes de um dia para o outro, mas, por favor, pensa nas meninas. Elas precisam de ti, saudável. Paula fechou os olhos brevemente, assombrada por memórias dolorosas. Não podes fazer isto, Isabel, gritou Paula, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. O Vale da Esperança é a única chance deles. Uma Isabel mais jovem e mais fria permaneceu impassível. Os números não mentem, Paula. É um projeto insustentável. A administração já decidiu. E as vidas que estamos a salvar? Isso não importa? Negócios são negócios, respondeu Isabel, glacialmente. Devias ter pensado nisso antes de apostares tudo num sonho irrealista. Paula abriu os olhos, voltando ao presente. Isabel estava lá, mais velha, os olhos a suplicar por uma chance de redenção. E as suas filhas, tão inocentes no meio deste drama de adultos, a olhar de um lado para o outro com esperança e confusão. Não consigo criar as minhas filhas devidamente sem ajuda, admitiu finalmente Paula, a sua voz baixa. Mas, Isabel, tens de perceber, a dor que causaste não desaparece assim. Isabel assentiu, lágrimas silenciosas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Eu sei, e estou disposta a fazer o que for preciso para consertar isto. Não só o tratamento, mas tudo. Sofia, sempre a pacificadora, agarrou a mão da sua mãe. Mamã, a senhora Isabel ajudou-nos quando precisamos. Talvez possamos dar-lhe uma oportunidade. Paula olhou para a sua filha mais velha, vendo nela uma sabedoria para além dos seus anos. Depois, o seu olhar caiu sobre Ana, ainda a abraçar as pernas de Isabel, a sorrir inocentemente. Com um suspiro profundo, Paula finalmente falou. Está bem, Isabel. Vamos tentar. Pelas meninas. Mas não penses que vai ser fácil. Temos muito que conversar, muito que resolver. Isabel sentiu um imenso alívio inundá-la. Obrigada, Paula. Prometo que farei tudo o que puder para acertar as coisas. As meninas celebraram discretamente, trocando olhares esperançosos. Mas tanto Isabel como Paula sabiam que a estrada à frente seria longa e difícil. Enquanto a enfermeira entrava para verificar os sinais vitais de Paula, Isabel refletia sobre como uma noite de tempestade e um encontro casual tinham desencadeado uma cadeia de eventos que agora prometia mudar tantas vidas. O perdão, percebeu ela, era um processo lento e doloroso. Mas ali, naquele quarto de hospital, com Sofia e Ana como testemunhas silenciosas, uma pequena semente de esperança começou a brotar. O caminho para a redenção seria longo, mas Isabel estava determinada a percorrê-lo, passo a passo, dia a dia, até que pudesse finalmente olhar Paula nos olhos e ver não só o perdão, mas talvez um dia a compreensão. Os dias seguintes no hospital foram um turbilhão de atividades. Determinada a fazer tudo o que fosse possível, Isabel contratou os melhores especialistas da região para cuidarem de Paula. O quarto 317 logo adquiriu um ar mais acolhedor, com flores frescas, livros e até um pequeno rádio a tocar música suave. Sofia e Ana passavam todos os momentos possíveis ao lado da sua mãe, os seus rostos a brilhar com a alegria de finalmente estarem reunidas. Isabel observava à distância, o coração a apertar-se com uma mistura de alívio e culpa. Numa tarde particularmente calma, enquanto as meninas estavam fora com Maria para comprar lanches, Paula finalmente abordou o elefante na sala. Isabel começou ela, a sua voz calma, mas carregada de emoção. Acho que precisamos de falar sobre tudo. Isabel sentiu o estômago revirar-se, mas assentiu. Era hora de enfrentar o passado de frente. Lembras-te daquele dia? Perguntou Paula, os seus olhos distantes.
O dia em que me disseste que a administração tinha decidido fechar o Vale da Esperança? Isabel fechou os olhos, a memória a inundá-la. Lembro-me de cada segundo. Tu destruíste mais do que um projeto naquele dia, Isabel. Destruíste sonhos, vidas, pessoas que dependiam daquele lugar. As palavras atingiram Isabel como golpes físicos. Eu sei, Paula, e não há um dia em que não me arrependa. Paula virou-se para a encarar, os olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Sabias que, depois de perder tudo na batalha legal, não conseguia encontrar trabalho durante meses? Ninguém queria contratar a mulher louca que lutou contra a Thompson Enterprises. Isabel sentiu o coração partir-se. Eu não sabia, Paula. Estava tão cega pela ambição, pelos números. Números, repetiu Paula, amargamente. Enquanto tu contavas lucros, eu contava moedas para comprar comida para as minhas filhas. O silêncio caiu, pesado mais uma vez, ponderado por anos de dor e arrependimento. Finalmente Isabel falou, a sua voz a tremer. Não há desculpas para o que fiz, Paula. Agi de forma imperdoável, movida pela ganância e pela ambição. Se eu pudesse voltar atrás no tempo... Mas não podes, interrompeu Paula. Depois, após uma pausa, continuou com um suspiro. No entanto, salvaste as minhas filhas. Cuidaste delas quando eu não podia. E por isso estou grata. Isabel sentiu uma tênue centelha de esperança no seu peito. Paula, sei que não posso apagar o passado, mas estou disposta a fazer tudo o que for possível para reparar os danos que causei. Paula estudou-a por um longo momento antes de falar novamente. O médico diz que terei alta em alguns dias, mas ainda precisarei de descanso e cuidados por bastante tempo. Podem ficar no palacete, tu e as meninas, ofereceu Isabel rapidamente. Há muito espaço e farei com que tenham tudo o que precisam. Paula hesitou, uma luta clara no seu rosto. Viver sob o mesmo teto que tu, Isabel. Não sei se consigo fazer isso. Naquele momento, Sofia e Ana regressaram, os seus rostos a iluminarem-se ao verem a mãe e Isabel a conversar. Mamã! Gritou Ana, correndo para a cama. A senhora Isabel disse que podemos ficar todos juntos na casa grande dela. Por favor, diz que sim. Sofia, mais reservada, mas igualmente esperançosa, acrescentou. Seria bom para a tua recuperação, mãe. E poderíamos estar todos juntos. Juntos. Paula olhou para as suas filhas, depois para Isabel, o conflito evidente nos seus olhos. Meninas, é complicado. A senhora Isabel e eu temos um historial. Paula interveio Isabel suavemente. Prometo dar-vos total privacidade e liberdade, a ti e às meninas. O palacete é suficientemente grande para todos nós. Isto seria apenas temporário, até estares totalmente recuperada e poderes decidir o que fazer a seguir. Depois do que pareceu uma eternidade, Paula finalmente assentiu. Está bem, mas só até eu estar melhor, e sob certas condições. Isabel sentiu um imenso alívio. Claro, tudo o que precisares. As meninas celebraram em silêncio, abraçando Paula e depois correndo para abraçar Isabel, que ficou momentaneamente surpreendida com o gesto. Enquanto as crianças tagarelavam animadamente sobre a sua nova casa temporária, Paula e Isabel trocaram um olhar carregado. Havia uma longa estrada pela frente, cheia de conversas difíceis e momentos tensos, mas ali, naquele quarto de hospital, uma pequena centelha de possibilidade tinha sido acesa. Nas semanas que se seguiram, enquanto se preparavam para a alta de Paula e a mudança para o palacete, Isabel deu por si a refletir constantemente sobre as reviravoltas do destino. Como uma noite de tempestade e um encontro aleatório tinham desencadeado uma cadeia de eventos que agora prometia mudar tantas vidas. O perdão, compreendeu ela, era um processo lento e doloroso. Não seria alcançado de um dia para o outro, talvez nem em meses ou anos. Mas ali, a ver Sofia a ajudar a mãe a fazer uma pequena mala e Ana a tagarelar alegremente sobre os quartos do palacete, Isabel sentiu uma determinação renovada. Faria tudo ao seu alcance para corrigir os seus erros passados, não só por Paula ou pelas meninas, mas por si mesma.
para se tornar a pessoa que queria ser, a pessoa que talvez sempre estivesse destinada a ser. Quando finalmente saíram do hospital, o sol brilhava intensamente, como se saudasse um novo começo. Isabel ajudou Paula a entrar no carro, notando como ela ainda hesitava ligeiramente ao seu toque. "Estás pronta?" perguntou Isabel suavemente. Paula olhou para as suas filhas, excitadas no banco de trás, depois para Isabel. Não respondeu ela, honestamente. "Mas vamos tentar." Com isso, partiram em direção ao palacete, deixando para trás um hospital que vira tantas revelações e emoções. O futuro era incerto, cheio de obstáculos e potenciais conflitos, mas também transbordava de possibilidades. Enquanto o carro continuava pela estrada, Isabel não pôde deixar de pensar que talvez, apenas talvez, esta fosse a sua chance de redenção. Uma oportunidade de transformar anos de dor e arrependimento em algo novo, algo melhor. A jornada seria longa e difícil, mas a ver as meninas a sorrir no espelho retrovisor, Isabel sabia que valeria a pena cada passo. O sol da manhã banhava o palacete, enquanto o carro parava à entrada. Isabel abriu a porta para Paula, que hesitou antes de sair, apoiando-se numa bengala. Sofia e Ana saltaram do banco de trás, os seus olhos a brilhar de excitação. "Bem-vinda", disse Isabel suavemente, um sorriso nervoso no rosto. Os primeiros dias foram uma mistura de desconforto e adaptação. Paula, ainda frágil, passava a maior parte do tempo no seu quarto, saindo apenas para as refeições. Isabel fez o seu melhor para dar espaço à família, mas permanecia perto, caso precisassem de algo. As meninas, alheias à tensão entre as adultas, exploravam o palacete com uma curiosidade sem limites. O seu riso ecoava pelos corredores, trazendo vida a um lugar que há muito estava mergulhado em silêncio. Numa tarde tranquila, cerca de 2 semanas após a sua chegada, Paula finalmente abordou Isabel no escritório. "Precisamos de falar", disse Paula, a sua voz firme, mas não hostil. Isabel assentiu, indicando uma cadeira. "Claro. Por favor, senta-te." Paula sentou-se, os seus olhos a percorrer a sala opulenta. Tudo isto começou, ela foi construído sobre as costas de muitas vidas, Isabel, incluindo a minha e a das minhas filhas. Isabel sentiu o peso daquelas palavras. "Eu sei, Paula, e não há um dia em que não me arrependa das minhas ações." "O arrependimento não é suficiente", respondeu Paula, embora o seu tom carregasse mais cansaço do que raiva. "O que aconteceu não pode ser simplesmente apagado." Isabel respirou fundo. "Tens razão. É por isso que quero propor algo. Estou disposta a devolver parte dos ativos que deveriam ter sido teus. Ou, se preferires, podemos formar uma nova parceria. Desta vez, justa e igualitária." Paula ergueu uma sobrancelha, claramente surpreendida. "Farias isso?" "Sim", respondeu Isabel sem hesitar. "É o mínimo que posso fazer para começar a reparar os danos que causei." Um silêncio pesado encheu a sala. Paula fechou os olhos, como se ponderasse cada palavra na sua mente. "Sabes", Isabel disse ela finalmente, "durante anos carreguei tanta raiva, tanto ressentimento. Havia dias em que só queria que sofresseis como eu sofri." Isabel baixou a cabeça, suportando o peso da sua culpa. "Mas agora", continuou Paula, "a ver-te a cuidar das minhas filhas, a oferecer tudo isto. Percebo que estás realmente arrependida." Isabel ergueu o olhar, encontrando os olhos de Paula. "Mais do que possas imaginar." Nesse momento, o som de risos infantis invadiu a sala. Sofia e Ana corriam pelo corredor, a perseguir uma bola. Paula deu um ligeiro sorriso. "Olha para elas, felizes, seguras. Algo que não lhes pude dar durante tanto tempo." "Paula", começou Isabel, a sua voz a tremer. "Sei que o que fiz é imperdoável, mas estou disposta a passar o resto da minha vida a tentar consertá-lo." Paula olhou para ela por um longo momento. "O perdão, Isabel, não é algo que se dá de uma só vez. É um processo, uma estrada longa e difícil." "Eu compreendo", assentiu Isabel.
e estou disposta a percorrer essa estrada, por mais longa que seja. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina tomou forma no palacete. Isabel e Paula, ainda cautelosas, começaram a trabalhar em planos para reanimar o Vale da Esperança, juntas. Sofia e Ana, sentindo a mudança, pareciam florescer. O seu riso soava com mais frequência e a tensão que outrora pesava sobre os seus pequenos ombros começou a dissipar-se. Numa tarde de sol, cerca de 3 meses após a mudança, Isabel reuniu todos na sala de estar. Com as mãos a tremer, apresentou a Paula uma pasta com documentos. — O que é isto? — perguntou Paula, a curiosidade aguçada. — Estes papéis devolvem-te a tua participação na empresa — explicou Isabel. — E mais do que isso, é um contrato para uma nova parceria. 50-50, para reconstruirmos o Vale da Esperança. Paula folheou as páginas, os seus olhos a arregalarem-se a cada uma. Isabel, isto é a coisa certa a fazer, terminou Isabel. Sempre foi. Lágrimas brotaram nos olhos de Paula enquanto ela se levantava. Por um momento, as duas mulheres olharam uma para a outra, anos de dor e arrependimento a passar entre elas. Então, abruptamente, Paula puxou Isabel para um abraço. Sofia e Ana, que observavam com olhos arregalados, correram para se juntar ao abraço. Durante vários minutos, os 4 permaneceram ali, entrelaçados, como se selassem um novo pacto. Quando finalmente se separaram, todos com os olhos marejados, Paula falou suavemente. — Isto não apaga o passado, Isabel, mas é um começo. Um novo começo para todos nós. Isabel assentiu, um sorriso genuíno a iluminar o seu rosto. — É tudo o que peço, uma chance de fazer as coisas bem desta vez. Nos meses que se seguiram, o palacete sofreu uma transformação. O que outrora fora um lugar frio e solitário, agora transbordava de vida e esperança. Paula, agora totalmente recuperada, mergulhou na revisão dos planos para o novo Vale da Esperança. Isabel, por sua vez, usou os seus contactos e recursos para garantir que o projeto recebesse todo o apoio necessário. Sofia e Ana prosperaram. Matriculadas numa escola próxima, tinham finalmente a estabilidade que haviam perdido há muito tempo. O seu riso ecoava pelos corredores do palacete, enchendo cada canto de alegria. Numa tarde de domingo, quase um ano após aquela noite de tempestade, os 4 reuniram-se no jardim. Paula e Isabel discutiam animadamente os detalhes finais do projeto, enquanto Sofia lia um livro e Ana brincava com o Theodore na relva. Isabel parou por um momento a absorver a cena. O seu coração encheu-se de uma emoção que não conseguia nomear. Gratidão? Paz? Amor? Em que estás a pensar? Perguntou Paula, notando o olhar distante de Isabel. Isabel sorriu, lágrimas a picarem-lhe os olhos. Estou a pensar em como a vida é imprevisível. Como, por vezes, os nossos maiores fracassos podem levar às nossas maiores redenções. Paula assentiu, compreensiva. O perdão é uma longa estrada, Isabel. Ainda temos um caminho a percorrer. Eu sei, respondeu Isabel. Mas estou grata por cada passo. As duas mulheres trocaram um olhar de entendimento mútuo. As cicatrizes do passado ainda lá estavam, e talvez sempre estivessem. Mas agora havia também esperança. Uma esperança nascida da força do perdão e da coragem de recomeçar. Sofia levantou o olhar do seu livro, sorrindo ao ver a sua mãe e Isabel a conversar amigavelmente. Ana, sentindo o momento, correu para lançar os braços à volta de ambas as mulheres, puxando Sofia para o meio também. E ali, sob o sol do final da tarde, os 4 abraçaram-se novamente. Uma família improvável, forjada através da dor e da redenção, unida pelo poder do amor e do perdão. O palacete, outrora um símbolo de ambição e isolamento, pulsava agora com uma nova vida. Era um testemunho silencioso de que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre espaço para a luz. Que o perdão, embora difícil, tem o poder de transformar vidas e curar feridas profundas. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Isabel olhou para Paula, Sofia e Ana,
o seu coração a transbordar de gratidão por esta segunda chance, por esta família inesperada, por este novo começo. Sabia, com uma certeza nascida no fundo da sua alma, que o que quer que o futuro reservasse, iriam enfrentá-lo juntos, unidos pelo laço mais forte de todos, o poder transformador do perdão e do amor.